baixando aí. Bom, agora já estamos ao vivo. Ah, perfeito. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Jornal Hora do Povo. Eu sou o Sérgio Cruz, repórter especial de política do HP. O nosso tema de hoje é o papel desempenhado pela justiça brasileira na pandemia do novo coronavírus. Uma pandemia que já matou mais de 390 mil pessoas e segue ceifando milhares de vidas todos os dias. Estamos no meio da maior crise sanitária dos últimos 100 anos. A pergunta que fazemos é a seguinte: a inação do governo, o negacionismo do Palácio do Planalto, assim como os desatinos cometidos por Jair Messias Bolsonaro frente à pandemia, são assuntos para os tribunais? Para responder a essa e outras perguntas, o nosso convidado de hoje é o professor Mamed Said Maia. Mamed Said é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB. Aliás, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, o professor Mamed é um professor muito querido entre os alunos daquela instituição. Até bem pouco tempo, o nosso convidado foi também diretor da Faculdade de Direito da UNB. O professor Mamed iniciou o curso na UFRJ e formou-se pela Faculdade de Direito da UNB. É natural do estado do Acre, onde também foi secretário de Estado e deputado estadual por 2 mandatos. Bom dia, professor Mamed. Seja bem-vindo à redação virtual da Hora do Povo. Ou seja, a satisfação é minha. Eu acompanhei, né, no Rio, ainda muito jovem, o nascimento do jornal Hora do Povo. Lá se vão mais de 40 anos, né? E é um instrumento importante na resistência àquele tempo de trevas, né? E, enfim, é uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa sala virtual do Hora do Povo, reencontrar um amigo querido como é você. Obrigado. Professor, vamos então começar aqui a nossa entrevista. A primeira pergunta que nós fazemos é sobre o conflito aberto logo no início da pandemia pelo Planalto com os governadores e prefeitos. A quem caberia a autoridade para decretar medidas sanitárias contra a Covid-19? Na verdade, os estados e municípios queriam implantar as medidas sanitárias e o Planalto não. O Planalto se colocava contra essas medidas sanitárias. O STF, Supremo Tribunal Federal, foi acionado pelos governadores e prefeitos, né? E deu ganho de causa aos estados e municípios. Como você interpretou esse conflito que se estende até hoje, mesmo com a pandemia estando aí nos índices altíssimos de letalidade, esse conflito ainda se estabelece? A decisão da Suprema Corte foi correta, na sua opinião? Bom, Sérgio, eu não tenho dúvidas que o que o Supremo fez foi interpretar adequadamente o texto constitucional. A Constituição, ela estabelece um sistema de repartição de competências entre os entes federados, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Exatamente para que não haja assim a superposição, né, de atividades e de atribuições. Então, para que a federação, para que o Estado federal possa funcionar de maneira harmônica, de maneira pré-ordenada, a Constituição delineia quais as competências de cada um desses entes federados. Tanto competência de caráter administrativo, a chamada competência material, como as competências de caráter legislativo, as competências para editar leis. E a Constituição é muito clara no artigo 23, quando ela diz que é competência comum de todos os entes da federação cuidar da saúde. Por isso que existem secretarias de saúde nas prefeituras, nos governos estaduais, assim como existe o Ministério da Saúde na esfera federal. E no artigo 24, que trata da competência legislativa, a Constituição diz que há uma competência concorrente
entre a União Federal e os estados e o DF, e também que alcança os municípios, com base lá no artigo 30, que diz que compete a esses entes legislar sobre proteção e defesa da saúde. Então, é normal que existam também, não apenas leis federais, mas também leis estaduais e leis municipais tratando da saúde. Porque o SUS, Sérgio, e você é médico e sabe disso com muito mais competência do que eu, ele é financiado com recursos federais, estaduais e municipais. E é o maior sistema público de saúde do mundo, né? Acesso gratuito, acesso universal, acesso integral a todos. Então, é um sistema completo, né? Tanto em termos de alcance populacional, como em termos de serviços que são prestados. E o que o Supremo fez foi dizer que todos, não apenas a União, mas também a União Federal, devem cuidar da saúde, tanto no âmbito administrativo como na questão legiferante ou legislativa. Então, o Supremo reconheceu que os estados e os municípios podem adotar medidas como suspensão de atividades, de ensino, restrições de comércio, de atividades culturais, etc., cabendo ao governo federal um papel de coordenar essas ações, sem eliminar a tomada de providências de cada ente federado. Então, o que é que acontece? O presidente ele usa esse falso discurso de que o Supremo o proibiu de atuar na pandemia, quando, na verdade, o que o Supremo fez foi apenas reconhecer que estados, DF e municípios também têm competência para cuidar da saúde e para legislar sobre medidas de proteção e defesa da saúde. Agora, como é que você interpreta, assim, do ponto de vista jurídico, né, a reação do presidente da República? Essa reação que você acabou de citar, de que, a partir dessa decisão do STF, ele passou a dizer que estava descompromissado com todas as medidas de combate ao coronavírus, chegando, inclusive, a usar esse pretexto, esse argumento, para se descomprometer dos resultados, das consequências da pandemia, tanto na saúde da população quanto na economia. Como é que você interpreta, assim, do ponto de vista jurídico, essa posição do presidente em relação à decisão do Supremo? Veja, eu penso que essa posição está coerente com a postura negacionista, com essa visão obtusa, né, que o Bolsonaro teve desde o início da pandemia, né? Ele fez vários pronunciamentos desestimulando a imunização, criando dúvidas em relação às vacinas, né? Na contramão dos líderes do mundo inteiro, ele declarou publicamente, né, que não iria tomar a vacina, e só depois que ele constatou as quedas nas pesquisas de opinião é que ele mudou o tom do discurso e passou a liberar o Ministério para que o Ministério pudesse se dizer favorável à vacinação. O que eu acho é que ele utiliza a decisão do Supremo para justificar a inação do governo, né, a omissão do governo, a incapacidade dele de administrar uma crise dessa dimensão. Porque essa postura do Bolsonaro como negacionista, ela é conhecida no mundo inteiro. Jornais do mundo inteiro, líderes do mundo inteiro, inclusive, tratam, né, de forma jocosa essa postura do Bolsonaro, através de matérias, através de charges, etc. Então, ele mente, ele antagoniza com prefeitos e governadores, né, para, digamos assim, inventar inimigos em série. Ele contraria o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, se opôs à Organização Mundial de Saúde, se opôs ao mundo científico. Enfim, ele politizou a crise. Uma crise sanitária que precisava da somatória de esforços de todos os governos, tendo o governo federal, né, como aquele que centralizaria a tomada de providências. Na verdade, ele politizou essa crise e ninguém imaginava, né, que numa crise dessa dimensão, numa catástrofe sanitária, nós tivéssemos um governante tão despreparado como o Bolsonaro conduzindo os destinos do país, né? É um momento excepcional,
em que nós só saímos de casa, né, o mundo inteiro de máscara, né, durante muito tempo. Aí. Aqui no Brasil, isso ainda é muito acentuado pela gravidade da crise. Uma crise que fechou fábricas, escolas, aeroportos, né? Todo mundo recolhido em casa. E nós temos, infelizmente, à frente dos destinos do país, um homem despreparado como é o Bolsonaro. E nós pagamos o preço por isso. Né? Quase 400 mil mortos. Né? Hoje nós somos o epicentro do coronavírus a nível mundial e, infelizmente, temos que conviver com isso, mas 2022 se aproxima e nós teremos todas as condições de apear do poder esse presidente despreparado, né? Que não demonstrou maturidade para poder enfrentar uma crise dessa magnitude. O fato da maior autoridade do país pregar a não vacinação. Ele, inclusive, foi contra a vacinação da mãe dele. Né? O irmão mais velho do Bolsonaro foi obrigado a ter que pressionar para que ela pudesse tomar a vacina. O não uso de máscaras em locais públicos e a promoção de diversas aglomerações de todos os tipos possíveis. Esse tipo de ação da maior autoridade do país pode ser encarado como um crime de responsabilidade no seu ponto de vista? Ou seja, ele pode desrespeitar medidas decretadas pelos governadores, como é o caso, por exemplo, das medidas tomadas pelo governador de Brasília, toque de recolher, uso obrigatório de máscara, etc. Como é que você vê o desrespeito a essas medidas em todos os lugares aonde ele se dirige? Brasília, onde está sediado, mas também Goiás, Bahia, né? Recentemente teve Manaus também, né? Promovendo aglomerações. Como é que você vê isso? Aqui em Brasília, ele circula livremente, de moto ou a pé, sem máscara, entrando em padarias, causando aglomerações, na contramão de medidas que o próprio ministro atual dele, da Saúde, né, prega. Né? Veja, eu penso que as condutas do Bolsonaro, ao longo de 2020, que infelizmente estão acontecendo ainda agora, em 2021, elas caracterizam não só o cometimento de crimes comuns, como também de crimes de responsabilidade. Crimes comuns porque o Código Penal é muito claro ao capitular, né, o crime de infração de medida sanitária preventiva. O Código diz assim no artigo 286, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, essa é uma conduta em que ele incorre praticamente todo fim de semana, e mesmo durante dias de semana, quando ele viaja pelo país afora. E a Lei 1079, que é a lei que regula o processo, né, o julgamento do impeachment, né, diz que praticar ou concorrer para que se perpete qualquer crime definido na legislação penal caracteriza crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade, diferente do crime comum, o julgamento é no Senado e a pena máxima é a perda do cargo, né? A destituição, o impeachment, a inabilitação para o exercício de função pública durante 8 anos, etc. Então, eu penso que o Bolsonaro, ele, do ponto de vista jurídico, já cometeu vários crimes de responsabilidade e estaria passível de sofrer impeachment. Não por acaso existem dezenas de pedidos, né, na Câmara dos Deputados. Porque a Câmara ela faz um juízo de admissibilidade. Se ela aprovar por 2/3, então o processo vai para o Senado, onde ele se inicia e transcorre no Senado. E aí os senadores, por 2/3, né, dos 81 senadores, decretam o impedimento do presidente. E há vários outros crimes de responsabilidade. Né? Quando ele, por exemplo, compareceu a manifestações advogando o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso, um governante responsável, se soubesse que há palavras de ordem, que há faixas naquela manifestação pedindo isso, ele deveria passar longe daquela manifestação. Ele, na verdade, estimula essa sua base radical, né? E isso também caracteriza crime de responsabilidade à luz da Lei 1079, que, como eu disse, é a lei que regula os processos de impeachment. Então, ele subverte, diz a lei, tentar subverter a ordem política e social,
incitar militares à desobediência, provocar animosidade entre as classes armadas ou delas contra as instituições civis, atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. Enfim, há várias condutas, né, que afrontam não só a legislação penal, como a lei que rege os crimes de responsabilidade, e a própria Lei de Segurança Nacional, que é um entulho autoritário da época da ditadura, mas que ainda está em vigor. E que, inclusive, ele, num dos inquéritos que corre no Supremo, está enquadrado no dispositivo da velha Lei de Segurança Nacional. Então, veja, ele estaria passível de sofrer impeachment? Não tem dúvida que estaria, do ponto de vista jurídico. Só que o impeachment tem uma dimensão política, não é um julgamento apenas de natureza técnica, porque quem faz o julgamento no impeachment é uma casa política, é o Senado Federal. Então, é preciso toda uma correlação de forças para que realmente o chefe do executivo, extremamente desgastado, sem base social, veja corroída a sua base de apoio parlamentar, a economia em frangalhos, e aí ele realmente sofre o impeachment, porque ele fica, digamos assim, deserdado dessa base parlamentar. Essas condições ainda não estão dadas, né, de certa maneira, porque quando ele se compôs com o Centrão, ele praticou muitas medidas do chamado toma lá da cá, e isso deu uma sobrevida a ele. Mas, juridicamente, eu não tenho dúvida que pode ser enquadrado nessas condutas previstas em lei. O que falta é o elemento político que ainda não amadureceu o suficiente para que ele seja apeado do poder. Agora, uma curiosidade, Mamed, professor Mamed, é que a Lei de Segurança Nacional ela surge no final, já no processo de abertura da ditadura, e o curioso é que hoje essa lei, na verdade, ela propiciou tanto a tentativa do governo de utilizá-la em seu benefício, como também o ministro Alexandre de Moraes utilizou-a, né, para colocar na cadeia um deputado federal que ameaçou no Supremo Tribunal Federal, o que mostra que na sociedade há uma disputa, na verdade, de interpretação das leis, e hoje quem está tentando afrontar a democracia é o presidente da República. E essa lei, na verdade, apesar de ter sido um resquício do final da ditadura, não é bem lá do período autoritário, mas já num período em que o movimento democrático impunha mudanças políticas, ela, na verdade, está sendo usada hoje mais contra, né, os arroubos golpistas do Bolsonaro do que ele conseguindo usá-la contra os democratas que o criticam. Né? É verdade. Né? Agora, uma outra questão é que o Jair Bolsonaro chamou essas medidas de restrição de circulação de pessoas estado de sítio. Né? Ele, por várias vezes, já disse isso. Ele está certo ao comparar medidas de restrição de movimentação de pessoas, medidas sanitárias, com estado de sítio? Isso é um estado de sítio? De forma alguma. Tem razão? De forma alguma, isso é mera falácia. Isso é uma mera bravata do Bolsonaro, porque o estado de sítio, a Constituição prevê, é uma hipótese excepcional em que se justifica a suspensão de vários direitos fundamentais que estão elencados lá no artigo 5º. Então, só uma norma da própria Constituição para suspender direitos que estão garantidos na Constituição. Isso não poderia ser feito por uma lei infraconstitucional. E o estado de sítio, a Constituição diz que ele, para ser decretado, tem que ter dois pressupostos. Ou comoção grave de repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprovam a ineficácia do estado de defesa, sendo que o estado de defesa difere do estado de sítio, porque ele é mais em localidades determinadas, o estado de sítio teria uma dimensão nacional. Então, se o estado de defesa se demonstra que não conseguiu, que foi ineficaz, aí pode ir para o estado de sítio. A outra hipótese é a declaração de guerra. Normalmente, a decretação de estado de sítio ocorre quando o país está em guerra. E aí é toque de recolher, aeroportos fechados, ninguém sai de casa, ninguém se desloca de uma cidade para outra e tal.
E o decreto de estado de sítio é do presidente, mas ele só pode baixar o decreto depois que tem autorização do Congresso Nacional. Ele não pode decretar o seu talante, né, o seu bel prazer. Não pode. Tem que ter autorização prévia do Congresso Nacional. Se o Congresso estiver em recesso, o presidente do Senado, como presidente do Congresso, tem que, de imediato, convocar extraordinariamente o Congresso Nacional para, dentro de 5 dias, apreciar o pedido de decretação de estado de sítio. Veja, ele fala muito também da chamada garantia da lei e da ordem, a GLO, né? Operações de garantia da lei e da ordem. Só que há uma lei complementar, ou seja, que dispõe sobre normas de emprego das Forças Armadas, que prevê a possibilidade das Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente estabelecida, por tempo limitado, agir de forma preventiva e repressiva para assegurar a lei e a ordem. Mas há um decreto que regulamenta essas operações que dizem claramente que a GLO só é possível quando ficar caracterizada a indisponibilidade, a inexistência ou a insuficiência de meios para que as polícias militares, ou seja, para que os militares estaduais desempenhem regularmente suas funções de policiamento ostensivo e de guarda da ordem pública. Porque a Constituição diz que às polícias militares cabe isso, o policiamento ostensivo, aquela polícia que está na rua, e a guarda da ordem pública. Isso não é atribuição dos militares federais, é dos militares estaduais. Não é? Pois bem, se não tiver caracterizada essa situação de insuficiência das polícias militares de cumprirem o seu papel constitucional, que está lá no artigo 142, é que pode, então, ser decretada a GLO. E há outros casos também muito episódicos, por exemplo, em eventos oficiais que contam com a participação de chefe de Estado ou de chefe de governo estrangeiro, não é? Como, por exemplo, a Rio 92, né? A Conferência Mundial que teve em 1992 no Rio. Ou então, quando envolve a realização de pleito eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral faz o pedido de forças federais. Então, veja, é de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado. É isso que o artigo 142, tão propagado pelos golpistas, diz. O presidente não pode, de forma indiscriminada, baixar uma GLO. Tá certo? Ele, no mais das vezes, o faz a pedido dos governadores, como houve no Rio de Janeiro, antes, inclusive, da intervenção federal. Então, Sérgio, para concluir, eu diria o seguinte: essas medidas que os governadores e os prefeitos adotaram estão previstas numa lei sancionada pelo Bolsonaro no ano passado. Exatamente. Essa lei é que prevê quarentena, medidas de isolamento social, ela é que prevê que a pessoa pode ser compelida a ter que se vacinar, a fechamento temporário de rodovias, de aeroportos, para poder resguardar o isolamento social. Então, uma lei que ele próprio sancionou prevê essas medidas, tanto por parte da esfera federal, como da esfera dos estados e dos municípios. Então, é verdade que essa lei foi proposta à revelia dele, não é? Porque a circunstância impunha uma medida dessa natureza. Mas, veja, ele ignora uma lei que ele próprio sancionou, que ele próprio acionou, que é uma lei para esse momento emergencial, né? Estabelecendo essas medidas de caráter emergencial para fazer frente a uma crise sanitária imensurável. Né? Perfeito. Agora, Mamed, o atraso na assinatura dos contratos de aquisição de vacinas é visto hoje como uma das principais causas do retardo na vacinação da população. Na sua opinião, o presidente tem alguma responsabilidade nesse episódio? Quer dizer, nós tivemos ali oferta de vacina pela Pfizer, nós tivemos a vacina Coronavac, que ele desautorizou o seu próprio ministro quando este anunciou a compra de 46 milhões de doses, ainda no final do ano passado. Quer dizer, ele foi para a imprensa dizer que estava desautorizado, que ele não ia comprar. Quer dizer, isso tudo hoje está sendo a causa principal do retardo da vacinação e da manutenção desse número violento de mortes no país. Ele pode ser responsabilizado por esse episódio. A CPI, depois nós vamos tratar um pouquinho mais à frente
sobre a CPI, mas já está tratando sobre esses temas, né? Como é que você vê isso? Veja, o ministro ele é um mero auxiliar do presidente da República. O presidente nomeia e exonera a hora que quer. O ministro não foi eleito para ser ministro. Quem foi eleito para governar foi o presidente da República. Então, a responsabilidade direta é dele, como chefe de governo e como chefe de Estado. Você falou, a farmacêutica Pfizer, ela confirmou que ainda em agosto de 2020, ela ofereceu 500 mil doses para serem entregues em dezembro, totalizando até junho de 2021 70 milhões de doses. 4 dias depois dessa primeira oferta, em 14 de agosto, a Pfizer aumentou a oferta inicial, elevou para 1,5 milhão o número de doses que seriam oferecidas em 2020, com a possibilidade de mais 1,5 milhão até fevereiro passado e o restante nos meses seguintes. E o que o governo brasileiro fez? Desdenhou da proposta, né? Ignorou a proposta naquela ideia do Bolsonaro de que a gente estava vivendo uma gripezinha, que estava se fazendo sensacionalismo, quando é que o Brasil ia chegar a 200 mil mortos, quando ele foi questionado por um jornalista, né, ficou desdenhando essa afirmação e hoje tudo indica que nós vamos chegar a 500 mil de mortos, né? Aí o que aconteceu? A Pfizer foi fechar acordo com outros países e o resultado está aí, né? Quase 400 mil mortos e o quê? 14% talvez da população vacinada com a primeira dose, porque com a segunda dose é pouco mais de 6% da população. E como você falou, Sérgio, o Instituto Butantan também fez 3 ofertas ao governo. Uma em julho do ano passado, né? Através de ofício, segundo o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, que é um instituto centenário, né? Depois fez outra oferta em agosto e uma última em outubro. Tudo em papel, com ofício oficial do Butantan. E aí, depois da oferta de outubro, quase 2 semanas depois, o Pazuello anunciou, né, que estava tratando de comprar 46 milhões de doses e ocorreu aquela coisa lastimável do Bolsonaro, né, desmentir o seu ministro, mandar suspender tudo e garantir que não ia comprar a vacina chinesa do Dória, como ele dizia, né? A vacina chinesa do dólar. E aí a gente sabe que a melhor estratégia para a prevenção de doenças, inclusive da Covid-19, é a vacinação em massa, né? Os países que têm feito vacinação em massa que estão aliviando as medidas de isolamento. É nos buracos dessa cobertura vacinal, onde nós temos pessoas não vacinadas, que os vírus circulam, que as bactérias circulam, né? Pois bem, o Bolsonaro é o grande responsável pelo atraso na vacinação da população e pelo assombroso número de mortes. Foi ele, como chefe de governo, que desdenhou das vacinas, procurou desmoralizar os imunizantes e hoje nós não temos nem como importar insumos por causa da corrida mundial por vacina. O Butantan e a Fiocruz dependem da importação de insumos, né? E os laboratórios que produzem a vacina estão sendo demandados o tempo inteiro. E aí a gente vive a situação dantesca, né, em que nós não temos condição. Então, o quê? 300 mil, raramente chega perto de 1 milhão de vacinados por dia. Eu me lembro de uma entrevista, Sérgio, do primeiro presidente da Anvisa, quando ela foi criada em 99. Ele foi o primeiro presidente, o médico sanitarista Gonzalo Neto. Ele dizia: o Brasil tem condições de administrar 3 milhões de doses por dia, o que dá 60 milhões, né, de doses, considerando por mês, se nós considerarmos 20 dias úteis apenas. Sendo que numa crise dessa dimensão, a gente tem que vacinar sábado, domingo, feriado, dia santo, né? E aí ele dizia: como é que o Brasil tem 159 milhões de pessoas acima de 18 anos. Então, nós temos condição, e no espaço de 3 meses, de vacinar todo mundo, não é? Porque já houve no passado a vacina, por exemplo, H1N1. Foram vacinadas aí o quê? Cerca de 80 milhões de pessoas, né, em poucos meses.
Agora, não tem vacina. Não tem vacina e nós tivemos, né, um ministro como esse Pazuello, né, que agora mesmo a gente viu ele entrando no shopping em Manaus, né, de forma debochada, de bermuda, camiseta, sem máscara, né? Onde é que compra isso mesmo? Porque o sujeito foi ministro de Estado da Saúde. E no mês mais mortal da pandemia, ele vai para shopping, não é? De camiseta, de bermuda, sem máscara, entende? Desdenhando, né, do número de mortes. Eu perdi um irmão para o Covid. Eu perdi uma tia querida, né, irmã do meu pai. Todos nós vivemos um luto permanente. E a gente vê as autoridades do país debochando, né, dos mortos, falando de mimimi, né? Quer dizer, uma coisa que o Brasil não merecia regredir tanto como tem regredido, tendo o Bolsonaro à frente dos destinos do país. Agora, por falar em Eduardo Pazuello, foram feitas denúncias sobre a não tomada de decisões por parte do ministro, do então ministro Eduardo Pazuello, quanto à falta de oxigênio na cidade de Manaus durante o colapso do sistema de saúde e do fornecimento desse produto fundamental para o tratamento de pacientes com Covid. Agora, inclusive, isso é tema da CPI da pandemia que está sendo instalada no Senado Federal. Então, nós já estamos falando de mortes causadas especificamente pela inação, já sabendo da premência da falta de oxigênio, a inação do governo. Aliás, não só uma inação, como uma ação voltada para a distribuição de cloroquina no mesmo momento, né, em que o Estado e a capital do Amazonas demandava urgentemente o fornecimento de oxigênio. Como você vê essas denúncias do ponto de vista jurídico? Como vê a decisão da Justiça? Aliás, essa outra questão, quer dizer, Manaus, oxigênio, Pazuello. Essa questão que eu gostaria que você comentasse, quer dizer, do ponto de vista até, vamos dizer assim, jurídico, criminal. Pois é, existem 10 procedimentos formais instaurados pelo Ministério Público Federal. Em todos eles, o general do caos, Pazuello, está envolvido, né? Que, inclusive, é um general da ativa, ele só podia ocupar cargo político com autorização do comando do Exército. Infelizmente, o comando autorizou ele, como outros, né, a se afastarem da força e exercer cargos políticos que eles deviam se abster de exercer. Pois bem, há 10 procedimentos formais instaurados, né? 5 são inquéritos civis, né? Que podem resultar, Sérgio, inclusive em ações de improbidade administrativa, porque o ato de improbidade ele gera, né, o ressarcimento ao erário, a perda de função pública, a proibição de exercício de cargo público, não pode sequer fazer concurso para cargo público nenhum, nem na esfera federal, estadual, municipal. Eu acho que essas ações vão prosperar, ações de improbidade, e também eu acho que na esfera criminal há o que se apurar. E a CPI vai aprofundar essa análise. Houve a omissão do Ministério da Saúde na falta de oxigênio, que gerou, né, dezenas de mortes, né? Uma coisa espantosa, a pessoa morrer sufocada porque não havia oxigênio, né? Aquilo que aconteceu em Manaus, né, fica gravado para sempre, né? Como uma página trágica assim, né, da vida nacional. A distribuição massiva de cloroquina, né, milhões de comprimidos, inclusive o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército se diz, né, a imprensa diz que fabricou mais de 3 milhões de comprimidos a um custo de R$1.200.000, né? Aviões da FAB transportando cloroquina para as regiões mais isoladas do país. O Ministério também é responsável pela insuficiência e pela lentidão na execução do orçamento de que dispunha, né? A gente viu o orçamento ano passado não foi executado em meio à crise sanitária, a distribuição insuficiente de equipamentos de proteção individual e de insumos ao SUS, e também a falhas na aquisição e na distribuição de testes para a Covid. Então, veja, foi um ministério absolutamente inoperante. No auge da crise, né, nós tivemos 4 ministros, né? O Mandetta, o Nelson Tais, o Pazuello e agora o Queiroga.
Quer dizer, só isso já denota a irresponsabilidade do presidente em lidar com o assunto. Você tinha que dar estabilidade ao Ministério, fazer com que o Ministério se articulasse com os governos estaduais e com os governos municipais, pensar na ciência e não politizar a crise, como o governo fez. Então, eu penso que, certamente, a CPI vai trazer à tona muita coisa que vai acabar gerando a responsabilidade do Pazuello e do próprio Bolsonaro. O interessante é que não foi só inação, né? Nós tivemos o episódio do governo do Maranhão, Flávio Dino, que adquiriu equipamentos no exterior e o governo tentou bloquear que esse equipamento chegasse. Ele não só tinha uma inação, como, inclusive, trabalhava contra as iniciativas tomadas por outros entes da federação. Né? Quer dizer, trabalhando contra. Não é só omissão. Não é só omissão, é um trabalho... Outra coisa, Sérgio, não sei se você lembra, em junho do ano passado, a Justiça Federal proibiu uma campanha publicitária do governo federal contra o isolamento, com aquela palavra de ordem: o Brasil não pode parar. E o Supremo confirmou que não se podia, ainda mais no momento desse, desviar recursos para uma campanha que, na verdade, era hostil, né, ao combate ao coronavírus. E também o governo foi obrigado, e aí o relator à época foi também o ministro Alexandre de Moraes, sobre a forma de divulgação dos dados. Porque o governo, com Pazuello, suspendeu, né, aquele boletim diário, e aí os órgãos de imprensa tiveram que se consorciar para acompanhar qual o número de mortes e de casos diários. Então, veja, até na prestação de contas à população, na realidade daquilo que estava ocorrendo, o governo agiu contra. E aí, Sérgio, a gente que é mais antigo, nos idos de 1975, o Brasil teve uma crise de meningite. E aí o governo, a ditadura proibia entrevistas sobre o assunto, não queria matéria sensacionalista, mas eles buscaram um laboratório francês e importaram uma vacina. Em poucos meses vacinaram milhões de pessoas e conseguiram debelar a crise. Então, veja, mesmo a ditadura, com tortura, com censura, né, conseguiu ser mais lúcida do que o Bolsonaro, porque as declarações diárias dele são no sentido de realmente minimizar a pandemia, debochar dos imunizantes, né? E o tempo inteiro isso acontece, infelizmente, e a situação que a gente vivencia é fruto disso aí. Muito bem. Agora, Mamed, eu queria saber a sua opinião. Agora vamos falar um pouco sobre a CPI. Né? Quer dizer, qual é a sua avaliação dessa CPI? O que acha das pressões exercidas pelo Planalto para tentar esvaziá-la? E uma pergunta mais específica dentro dessa pressão: o que você achou da decisão da Justiça Federal de Brasília, que ontem concedeu uma liminar para uma deputada bolsonarista, né, a deputada Carla Zambelli, né? Zambelli, né, para impedir que a comissão que se instala hoje indique o senador Renan Calheiros como relator. Como é que você vê essa decisão? O presidente do Senado já a considerou ilegal e já afirmou que não vai respeitá-la. Como é que você vê isso? Eu não tenho dúvida que as instâncias judiciais superiores vão derrubar essa decisão. O judiciário não pode querer se intrometer na escolha do relator uma comissão temporária do Senado Federal. Pelo amor de Deus, isso é uma questão interna corporis, né? O Poder Judiciário não pode querer colocar os seus tentáculos numa decisão. São 11 os integrantes da CPI, né? O relator é um deles. Não necessariamente o relatório dele vai ser aprovado pela maioria. Então, é inconcebível que se queira barrar que o senador, o relator vai ser o Renan Calheiros, como ele é adversário político do Bolsonaro, não pode ser ele. Então, acho que essa medida vai ser reformada pelo próprio judiciário. Veja, Sérgio, eu entendo que a CPI é um dos instrumentos de maior ressonância que o parlamento possui para fiscalizar os governos. Toda CPI ela tem poderes próprios, investigatórios próprios de autoridade judicial, então ela pode colher depoimento, ela pode convocar testemunhas, ela requisita documentos, etc., etc.
Então, ela pode certamente, no final, produzir um relatório consistente, apontando os crimes cometidos, os responsáveis pelos crimes também. E aí ela envia para o Ministério Público esse relatório, para que ele promova, não é, a responsabilização civil ou criminal dos envolvidos. Então, muitas vezes se diz, toda CPI acaba em pizza. É que a CPI ela não pune. É uma comissão parlamentar de inquérito, é um inquérito parlamentar. Então, eu penso que nós temos todas as condições de, ao longo da CPI, escancarar essas condutas, essas omissões do Ministério da Saúde, do presidente da República, né, de propagar medicamentos que não têm respaldo científico, de deslegitimar as vacinas, de se recusar a encomendá-las, quando lá atrás a gravidade da crise já era previsível, né? Já pronunciava esse cenário catastrófico que a gente vivencia hoje. Então, a CPI é um importante instrumento nessa fiscalização político-administrativa sobre os atos de governo, e o Bolsonaro está com pavor da CPI. Tenta de todas as formas miná-la, né? Mas eu acho que realmente vai prosperar, as coisas vão vir em evidência. Esse documento da Casa Civil que circulou, aquele é o roteiro que a CPI deve seguir. Porque tudo aquilo que... O senador Randolfo Rodrigues chegou a dizer que aquilo era uma delação premiada. É verdade. Então, basta que a CPI siga aquele percurso ali, né? Porque tudo aquilo ali é verdade. Né? E o governo está querendo se blindar, apresentar respostas para aquilo que não tem resposta. Né? Então, eu penso que, no final das contas, nós teremos realmente uma comissão parlamentar de inquérito que vai conseguir colocar no banco dos réus os maiores responsáveis pela crise ter tomado a dimensão que tomou. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o professor Mamed Said Maia, professor de Direito da UNB, também foi diretor da Faculdade de Direito da UNB, está aqui nos esclarecendo sobre esses aspectos jurídicos. Estamos chegando já ao final do nosso programa, mas eu queria entrar aqui no último tema, que é essa continuidade aí dos conflitos do Planalto com os governadores. Agora, na questão da vacina Sputnik V da Rússia, né, que os governadores do Maranhão, do Ceará e de praticamente todo o consórcio de governadores do Nordeste e do Amazonas entraram no STF, quer dizer, para que o órgão regulador do Ministério da Saúde parasse de protelar, né, a importação da vacina. Ontem, até tarde da noite, a Anvisa tomou uma decisão quer dizer, foi obrigada a cumprir a decisão judicial do STF, que não autorizou a extensão do prazo para que ela fizesse isso, mas ontem foi tomada uma decisão não autorizando a importação desta vacina, que já está sendo utilizada em 60 países, né, em 17 agências reguladoras, e já foi aprovado. Não houve nenhum caso de evento adverso grave em nenhum país onde essa vacina é usada, cerca de 15 milhões de pessoas já a tomaram, mas a alegação foi falta de segurança, né, da vacina. Você acha que os governadores têm como recorrer dessa decisão tomada pela Anvisa ontem? Sérgio, veja só, essa decisão ela tem várias facetas que precisam ser muito bem analisadas. Se for uma análise técnico-científica, a gente tem que se render a ela. Agora, é o que eu estava lendo até na coluna do Reinaldo Azevedo. Se for verdade que tem patógenos que podem se replicar, tem que comunicar ao OMS, porque a OMS está encomendando lotes da Sputnik. Não, tem que advertir a comunidade científica mundial. É a mesma tecnologia da AstraZeneca, vai ter que alertar também. Pois é, então veja, a Lancet, né, que é uma revista científica respeitadíssima, tem artigo a favor da Sputnik. Então, se a Anvisa conseguiu a pérola de descobrir coisas que o mundo científico mundial não descobriu, isso tem que ser comunicado para a comunidade científica internacional. O outro lado da moeda é a má vontade.
Quer dizer, a possibilidade de essa decisão está refletindo essa má vontade do governo com os governadores e também, não sei se você lembra, em março agora, saiu a matéria no portal G1 do Grupo Globo, falando de um documento, né, de um relatório produzido na gestão do Trump, dizendo que os Estados Unidos estavam procurando persuadir o Brasil a não comprar Sputnik. É um documento do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, né, que corresponde à nossa Anvisa, e que no governo do Trump era chefiado por um ex-executivo de um grande grupo farmacêutico. Então, fica essa coisa pairando no ar. Realmente houve essa pressão dos Estados Unidos para evitar a influência da Rússia na América Latina e tal. Porque, como você disse, agências de 17 países, vejam, 17, aprovaram a Sputnik. 60 países estão aplicando a Sputnik. 10 estados tinham encomendado o lote da Sputnik, acho que até alguns até já pagaram por ela. Então, isso tudo precisa ser aprofundado, essa análise. Nós não podemos dar como encerrada essa questão, pelos dois aspectos, né? O primeiro aspecto científico. Se for verdade o que os técnicos da Anvisa dizem, pelo amor de Deus, tem que alertar a comunidade internacional. Os patógenos são capazes de se replicar, isso pode acontecer no corpo de quem receber a vacina, isso tem que ser discutido na própria OMS. Do outro lado, a questão política, a pressão, porque a vacina é russa, né? A tentativa de beneficiar certos segmentos, né, farmacêuticos, tudo isso é um caldo de cultura. Em uma situação de emergência sanitária, sem alternativa de vacina, né, com a possibilidade de curto prazo de fornecimento de quase 50 milhões de doses, e o comportamento sendo, na verdade, de submissão a essas pressões que você citou aí do governo, não só do governo Trump, que fez a pressão explicitamente, como a manutenção dessas pressões na administração democrática. Também considera inadmissível a expansão da influência russa pelo mundo afora. Com certeza. Eu acho que o momento que a gente vivencia de escassez de imunizantes, deveria haver a máxima boa vontade em trazer doses para o Brasil, né? Porque todos nós estamos nos ressentindo da falta de vacinas. Todos nós, todos os estados, todos os municípios. Vários municípios param a vacinação em um ou outro dia porque não tem, simplesmente porque não tem a dose. Então, veja, tinha que haver a máxima boa vontade em trazer ainda mais uma vacina que, como você disse, foi aprovada, né? Sendo aplicada em dezenas de países mundo afora. Países aliados do Bolsonaro, como é o caso da Hungria, estão encomendando, né, a Sputnik do Instituto lá russo. Enfim, é uma questão que tem que ser colocada em pratos limpos, viu, Sérgio? Porque há muitos aspectos aí que ficam com um grande ponto de interrogação. Muito bem, professor Mamed, eu queria agradecer a sua presença, foi uma honra muito grande poder entrevistá-lo aqui na nossa live da Hora do Povo. Eu queria passar aqui, então, a palavra para que você desse aí um fecho, né, nessa nossa entrevista e vamos encerrando aqui o nosso programa. Com a palavra, Mamed. Sérgio, eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós vivemos no Brasil uma situação muito peculiar em que o Poder Executivo Federal ele não só foi omisso, como ele procurou ser hostil às medidas de enfrentamento da pandemia, né? Procurou deslegitimar a pandemia. E, a meu ver, as estruturas legais e as estruturas judiciais, eu estou falando aí das casas legislativas e do Poder Judiciário, eles foram mais eficazes que o governo central, que o Poder Executivo. E os governadores, os governos locais também, não é? Então, nós tivemos aí várias medidas judiciais sendo tomadas, né? Lockdown, suspensão de atividades não essenciais, limitação de reuniões públicas, aplicação de multas, tudo por decisão judicial, né? Naquela compreensão de que não há direitos absolutos, nenhum direito pode ser exercido com desrespeito a direitos de terceiros, né? A proteção de certos bens jurídicos, como a vida, como a saúde,
essa proteção justifica a restrição a outros direitos fundamentais. Isso é pacífico na jurisprudência dos tribunais, isso é pacífico na doutrina jurídica, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso está na Constituição. Então, a proteção à vida, Sérgio, justifica a adoção de medidas que implicam a restrição a direitos fundamentais, né? Ou seja, a coletividade, o interesse público, o interesse coletivo, ele há que predominar sobre direitos individuais de forma pontual e localizada no momento de crise sanitária como esse que a gente vivencia. Então, quero te dizer que foi uma satisfação para mim lhe reencontrar, tornar a vê-lo. A minha militância no passado se deu em grande medida pelas suas mãos, né? Foi você que me arrastou para estar ali, né? E saúdo aí todo o pessoal do Hora do Povo e que tenha vida longa o HP, né? São 41 anos na estrada, não é isso? E na luta pelas liberdades democráticas, na luta por um Brasil melhor, e é uma satisfação para mim poder não só estar aqui, como continuar sendo um leitor aí do HP. Um abraço, bom dia a todos. Ok, muito obrigado, professor Mamed. Agradecemos a presença de todos e nos despedimos convidando a todos os internautas da Hora do Povo para a próxima live, que será na próxima quinta-feira, também às 11 horas. Um abraço a todos, até lá. Um abraço. Tchau. Até logo.